Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da quarta semana da Quaresma, o Senhor nos leva a refletir sobre a nossa vida e como estamos em relação a Deus e ao próximo. É isso que nos coloca o Evangelho de hoje, tirado de São João, que nos conta o episódio que Jesus cura um paralítico que há 38 anos estava sofrendo com a paralisia e não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele não pede para ser curado, Jesus toma a iniciativa e vai ao encontro dele, ele dá a cura, ele dá a graça de sair daquela situação de solidão, aquela situação de sofrimento. Jesus se colocou ao lado do enfermo para dizer que ele não estava sozinho, mas pelo contrário, Jesus estava com ele. Isso é bastante significativo para nós, porque também o Senhor nesta Quaresma quer se aproximar de nós, quer ir até o nosso encontro, no lugar da nossa paralisia e dizer que Ele está conosco, dizer que nós podemos sair desta condição. A atitude de Jesus causa então repulsa dos fariseus, que, obstinados pela lei, não conseguiram ver a graça de Deus e a alegria de um homem que era salvo dos seus pecados. Como que aqueles homens que se diziam homens de Deus não poderiam ver isso? Estavam apenas bitolados na lei e aproveitaram a situação para condenar Jesus, para buscar a condenação do Senhor. Isso é bastante sério também para nós, porque às vezes também nós podemos estar nesta condição, esta condição de estarmos estritamente ligados à lei e não a Deus, e por isso nos julgarmos juízes dos nossos irmãos. E assim, julgando os nossos irmãos, nos afastamos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, então hoje o Senhor nos convida à conversão. Aquele paralítico estava daquela forma por causa do pecado. Pressupõe-se que sim, porque Jesus disse, não volte a pecar para que não te aconteça algo ainda muito pior. Então o Senhor também quer nos dizer, quer nos libertar do nosso pecado, da situação de pecado em que vivemos, e ao mesmo tempo nos exorta, não volte a pecar para não te acontecer algo pior. Então o que o Senhor deseja de nós é conversão. Será que nós não conseguimos ver diante de todos os acontecimentos que o Senhor pede de nós conversão? Diante da pandemia, o Senhor pede de nós conversão. Nunca podemos dizer que foi o Senhor que quis a pandemia, não. Foi os nossos pecados, foi o nosso egoísmo, o egoísmo do homem que trouxe toda essa situação para nós. Situação de corrupção e tantas outras situações. O Senhor nos chama à conversão. O Senhor nos chama a mudar de vida. O Senhor nos chama a não ficar julgando os outros, mas olharmos para nós mesmos, percebermos o que precisamos mudar hoje e agora. Não deixemos para amanhã a nossa conversão, mas o Senhor clama penitência, conversão, oração. Um cristão que não tem oração nem é digno de ser chamado cristão. O Catecismo da Igreja nos diz que aquele que não reza não se salva. Então, queridos irmãos e irmãs, voltemos para as práticas penitenciais, oração, jejum e caridade. Nos coloquemos ao lado daqueles que sofrem e estão sozinhos. E também, queridos irmãos, sintamos a presença de Jesus que vem até nós nos libertar do mal do pecado e não queiramos voltar a pecar, para que não nos aconteça algo ainda pior, como o próprio Jesus nos exorta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.